Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nessa oportunidade, eu convido os irmãos para abrir as Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai meditar um pouquinho em um pequeno trecho da Palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim, a Palavra de Deus. Atos capítulo 9, está na página 175, 175, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora, fechando o 15 e o 16, diz assim, e o 17 também. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e, impondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, irmãos. Acabamos de ler a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, que texto maravilhoso. Trata-se do texto da conversão de Saulo, a conversão de Saulo. Nós vemos que Saulo,
ele era um homem, naquela época, na época de Jesus, era um homem que ele conhecia a palavra de Deus já, ele já sabia, ele conhecia o Antigo Testamento, ele era um homem judeu e zeloso pela sua religião. Porém, devido àquela fervorosa religiosidade, aquele fanatismo que ele tinha pelo judaísmo, ele começou a perseguir a igreja de Deus. Veja bem que ele pede permissão, uma carta, ele pede cartas, que é uma permissão, para prender todos aqueles que se autodeclaravam, ou seja, que diziam que estava convertido, que seguia Jesus, ou seja, os seguidores de Jesus. Ele ia prender. Ele era um perseguidor porque ele não conhecia quem era Jesus. Quem era Jesus. E aqui nós temos o texto que fala do encontro maravilhoso que Saulo teve com Jesus. Será que nós lembramos do nosso encontro com Jesus? Quando nós nos encontramos com Jesus? Como que foi o encontro? Quando nós encontramos com Jesus, nós descobrimos algumas coisas que nós vamos ver aqui rapidamente, que Saulo ele descobriu, mas algo de extraordinário acontece conosco, com a gente. Algo acontece com a gente. Algo que muda a nossa trajetória, a nossa história, a nossa vida, uma mudança de vida. A Bíblia diz que quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então há uma mudança, está falando de mudança. Há uma mudança de uma forma que muda a trajetória, por isso que é chamado de conversão. Conversão é converter, é a gente estar indo em uma direção e depois a gente retornar, ou seja, voltar. É uma volta, é um retorno. Voltar para quem? Para Jesus. Voltar para onde? Para Deus. Porque à medida que o homem vai caminhando, nós vamos caminhando sem Jesus neste mundo, nós vamos caminhando no caminho contrário a Deus. Deus está aqui, quando nós pegamos o nosso caminho, nós vamos caminhando em direção contrária. Converter é nós voltarmos para Deus. E aqui nós vemos o título, aí a conversão de Saulo, no caminho de Damasco. Saulo, ele era um homem sincero. Tem muitas pessoas, irmãos, que a gente... tem muitas pessoas que nós até podemos, por não entender, criticar. Mas as pessoas, na sua fé, qualquer que ela seja, elas são sinceras. A maioria, não todas, logicamente, a maioria. E Saulo era uma dessas pessoas. Ele era sincero na fé, ele acreditava realmente naquilo que ele acreditava, naquilo que ele servia. E ele realmente cria, ele realmente tinha certeza dele que ele perseguir os seguidores de Jesus, os cristãos, aqueles que serviam a Deus, os crentes, era o correto. Ele cria nisso. Só que ele cria errado. Nós temos que ter o cuidado de estar crendo certo. O que é crer certo? A Bíblia fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê. A maneira certa de crer é crer em Deus, crer em Jesus. Paulo, ele cria, mas a crença dele precisava ser ajustada. Então agora ele vai ter um encontro com Jesus, que é a conversão. E veja bem que ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo aqueles que seguiam a Jesus. E Jesus, na hora que ele vai pelo caminho, ou seja, vai ao encontro, vai para a cidade de Damasco, de repente a Bíblia diz que há uma luz, clareia tudo. E de dentro dessa luz sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não está dizendo: Saulo, Saulo, por que você persegue os meus seguidores? A Bíblia não diz que Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Por que você persegue os crentes? Não, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando nós nos achegamos a Jesus, nós tornamos também parte de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, a igreja faz parte de Jesus. Nós estamos irmanados, ou seja, ligados. E Jesus está dizendo aqui: eu estou ligado com a igreja. Então quem persegue a igreja, sendo como igreja, está perseguindo ao próprio Jesus. E Saulo, na descrença dele, ele pergunta: quem és? Quem és? Quem és? E agora Jesus vai responder: eu sou Jesus. Agora ele vai enfatizar: a quem tu persegues? Exatamente. Entra de uma forma como fosse uma espada, porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, quando nós falamos um dos outros. Porque quando um servo fala de outro servo, sendo igreja, de quem que ele está falando? Do próprio Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele cai na realidade, porque ele ouve a voz de Deus. O nosso encontro com Jesus é quando nós passamos a ouvir, a dar crédito, ou seja, acreditar, a crer em Jesus. Não adianta somente a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Essa palavra, ela entrou dentro de Paulo, de tal maneira que Paulo deu crédito, ele passou a crer em Jesus a partir daquele momento. Só que, naquele momento, o versículo 6, olhe aí, a Bíblia diz que Paulo, ele começa a tremer e ficar atônito, espantado. E a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus encontrava uma pessoa que estava cega, paralítica, qual era a pergunta que ele mais fazia? Ele dizia assim: o que queres que eu te faça? Jesus perguntava, aí o cego falava: eu quero ver. Aí o surdo falava: ouvir, enfim, o aleijado, o andar. Mas, veja bem que aqui, não é Jesus que faz a pergunta: o que queres que eu faça? É quem? Paulo. Aqui ele está dizendo: agora eu sou um servo, o que queres que eu faça? Jesus diz assim: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por isso que Jesus perguntava: o que queres? Porque ele estava servindo.
Paulo aqui ele está dizendo: eu agora quero servir. Realmente, irmãos, quando nós encontramos com Deus, nós passamos a querer servir. Servir é ser servo. Ser servo. Quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a ser servos. Moisés, vamos um pouquinho atrás, Abraão, quando Abraão ouviu a voz de Deus, lá em Gênesis, o que Deus, dizendo melhor, manda Abraão fazer? Vai, sai da sua terra, da sua parentela para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Ele serviu, ele foi, ele ouviu a voz de Deus. Ouvir é dar crédito, é acreditar. Ele creu na voz que ele estava ouvindo, e ele foi. A irmã Carmen falou, a irmã Rosemary cantou de ser guiado. A voz guiou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Era Deus guiando Abraão. Quando nós lemos a palavra de Deus, igual nós estamos fazendo aqui, é Deus nos guiando, nos dando uma direção, nos dando um norte, um caminho para nós seguir. Nós temos que ouvir, ou seja, entender o que Deus está falando conosco. E Abraão entendeu, e ele foi. Ou seja, ali foi o encontro de Abraão com Deus. Moisés estava trabalhando, a Bíblia diz, e de repente uma sarça começa a queimar e não se consumir. Ou seja, a sarça, ela continuava verde, ela continuava linda, ela continuava ali viva, mas queimando. E do meio daquela sarça saiu uma voz e manda: Moisés, vai ao Egito e tira o meu povo do Egito. Era Deus guiando o futuro de Moisés, a missão de Moisés, o objetivo da vida de Moisés. Deus, ele fala com você, porque ele tem um plano na sua vida, ele tem uma missão para você fazer, ele tem um serviço para você. Deus tinha uma missão para Abraão, e ele tem uma missão para você. Deus tinha uma missão com Moisés, e ele tem uma missão com você. O pastor Emanuel pregou aqui no domingo retrasado, a respeito de Samuel. Samuel estava lá deitado na cama, e Deus fala: Samuel, Samuel. E Samuel fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. A palavra que Deus quer ouvir de nós nessa noite é essa: o que queres que eu faça para o Senhor? Deus quer ouvir a sua voz dizer: o que queres que eu te faça? Talvez você queira ouvir Jesus dizer para você: o que queres que eu faça por você, meu irmão? Mas Deus também, ele quer ouvir de você: eis-me aqui. Nós somos servos, e servos têm que servir. E a mesma coisa foi Jesus. Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E da mesma maneira aqui, Paulo, ele já entra como um servo de Deus. Tanto é que no versículo 15, observe aí, que o próprio Jesus fala para Ananias assim a respeito de Paulo: vai, porque quem é o este aqui? É o Paulo, é o Saulo. Jesus está falando para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha uma missão para a vida de Paulo, para levar o meu nome.
Deus, ele tem um trabalho para cada um. Tem um hino da harpa que fala: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda tua devoção. Então Deus, ele está nos chamando. Quando nós encontramos com Deus, ele nos chama, mas ele nos chama porque ele quer fazer algo conosco, ele quer nos dar um momento de nós mesmos ver quem nós somos, nos preparar e nos enviar para fazer o trabalho dele. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós não venhamos perder uma coisa, a visão. Jesus disse assim: eu vim, Jesus disse, para que aqueles que vejam, aconteça o quê? Se tornem cegos. E para aqueles que são cegos, vejam. O apóstolo Paulo, espiritualmente falando, ele era cego, porque ele não via Jesus. Ou seja, eu não estou falando ver fisicamente, não. Eu estou dizendo no sentido espiritual. Ele não entendia que Jesus era o Salvador, ele não entendia que Jesus veio para salvar a alma dele. Mas a partir daquele momento, ele entendeu. Mas para isso, ele precisava de passar por um processo. O que é processo? É a luta. É a luta. E Deus, ele nos guia também nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Servir a Deus não é fácil, como um de nós já sabemos. Todos nós sabemos, servir a Deus não é fácil. Jesus diz assim: quem quiser, não é obrigado, é quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, ou seja, as vontades, os desejos, as ambições, os sonhos até. Moisés tinha planos para a vida dele, mas quando ele ouvia a voz de Deus, tudo mudou. Saulo, ele tinha ali, o sonho dele era o quê? Matar e prender o cristão. Naquele momento, a vontade dele mudou. A nossa vontade, o nosso desejo também tem que mudar. Nós temos que se enquadrar à vontade de Deus. E aqui Paulo, ele se enquadra, veja bem. No versículo 6, fala bem assim, ó: Jesus agora, o que queres que faça? Aí Jesus disse: levanta-te, entra na cidade. E aí agora ele vai e ele começa a obedecer. O segredo para servir a Deus é a obediência. Veja bem, aí ele começa a fazer aquilo que Jesus manda. Jesus mandou ele ir, ele foi. E agora, veja bem, Jesus agora vai na casa de um outro e diz assim: Ananias. E Ananias também, ele começa a obedecer. E a obra de Deus foi feita ali, na vida de Paulo, porque tanto Paulo como Ananias obedeceram à voz de Deus. Amém? Então a conversão, meu irmão e minha irmã, ela deve acontecer conosco. Às vezes nós estamos na igreja 20, 30, 40, 50, pode ser 1000 anos, mas pode acontecer de nós não sermos convertidos, porque a conversão faz com que nós mudamos e passamos a obedecer a palavra de Deus, amém? E foi isso que aconteceu com Paulo, como nós vimos. E Ananias, com medo, mesmo com medo de Paulo, ele obedeceu também, e ele foi ao encontro de Paulo. Só que quando ele chegou lá, ele não encontrou o homem que ele pensava que encontraria, mas ele encontrou um homem transformado pelo poder de Jesus. Glória a Deus.
E que nós, meus irmãos, todos nós venhamos ser também transformados a cada dia. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a cada dia melhorar, a cada dia negar aquilo que nós não conseguimos negar neste mundo, a cada dia renunciar, a cada dia pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus.